Olá, eu sou o David e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que já há algum tempo alguns clientes têm vindo me consultando, e é sobre o que é o BPO financeiro. Quando fazer, quando não fazer, em que consiste realmente. BPO financeiro, pelo significado das suas siglas na língua inglesa, Business Process Outsourcing, que seria terceirização de processos de negócio, especificamente no que se refere ao financeiro de uma empresa, é um conjunto de procedimentos padrão baseado no processamento de dados financeiros que geralmente são entregues por um sistema de informação, e essa ação, esse conjunto de procedimentos de transformar esses dados em informação útil, informação aproveitável, tanto para os analistas que atuam na área financeira, quanto para os contadores, é justamente preparar um compêndio de dados que possam ser utilizados, que possam ser entregues ao contador ou que possam ser compilados dentro de um arquivo, por exemplo, com um layout específico, com umas características específicas e o conteúdo, de forma tal que possam ser então aceitados ou importados e entendidos, processados por um sistema contábil. Muitas pessoas estão entrando dentro dessa onda que está virando uma moda e estão falando: olha, o meu negócio está crescendo, a minha empresa está crescendo, eu não estou dando conta, mesmo mantendo o meu CAP e CAR, ou seja, conta a pagar e conta a receber em dia, eu não estou dando conta de apresentar para o meu contador ou para o meu escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade da minha empresa, as informações específicas vinculadas com o financeiro, com a gestão financeira da minha empresa. Então, quando se juntam essas duas situações, as demandas de informação por parte, por exemplo, de um contador ou um escritório de contabilidade, que vai solicitar basicamente arquivos tipo .ofx, que são arquivos específicos de movimentações bancárias, em um formato eletrônico que só sistemas especializados têm capacidade de processar. Vai solicitar informação, isso com o intuito geralmente de gerar uma conciliação bancária, vai solicitar informação de movimentações, também em outros formatos padrão, como PDF. Para quê? Basicamente para executar os processos padrão que atende não apenas o componente financeiro, do qual muitos contadores já costumam cuidar, mas também de atender algumas demandas de informação de tipo fiscal. Agora vem a pergunta: considerando que a carteira tributária brasileira é um pouco complexa, para não falar bem complexa, e que as informações, as estruturas das informações contábeis e fiscais que uma empresa, dependendo do porte da empresa, deve entregar como parte do compêndio de prestação de contas, tomando em consideração esses aspectos, às vezes tudo aquilo pode parecer um pouco enrolativo. E como a vida da empresa está baseada tecnicamente no seu fluxo de caixa, dinheiro que entra e dinheiro que sai, então muitos empresários, principalmente do segmento do porte dos pequenos empresários, prestadores de serviços, empreendedores, quando se topam com um estágio, uma etapa, um momento de crescimento, então optam por falar: bom, chegou a hora de terceirizar essa questão da geração dos relatórios financeiros, de processar as informações referentes às tratativas que a empresa está dando aos títulos de contas a pagar, contas a receber. Então chegou a hora de terceirizar. E aqui é onde vem justamente a parte amarga. A terceirização sempre vai representar um custo adicional para as atividades e operações da empresa.
um custo a mais ninguém quer. Não vou falar uma coisa fora da lógica ao falar, eu gosto de que na minha empresa os custos sejam altos, né? Os custos de operação, custos de funcionamento, as despesas de tipo administrativo, operacional, enfim. Ninguém vai falar isso. A ideia de uma unidade econômica é obter o maior lucro, a maior lucratividade possível ao menor custo possível. Então, essa questão de terceirizar, meu amigo, minha amiga, você tem que avaliar e analisar de forma muito criteriosa. Por quê? Hoje em dia, dificilmente vamos nos encontrar com uma empresa que não possua um sistema ERP, um Enterprise Resource Planning, pelo que significa nas letras no inglês, ou um sistema de gestão, um sistema de gerenciamento. Muitas vezes, empresas que têm ERPs de boa qualidade, de bom porte, de boa performance, de boas prestações implantados, acaba nem sabendo das facilidades do processamento das informações financeiras que o sistema tem capacidade de executar, que o sistema tem capacidade de entregar para o usuário. Até acaba desconhecendo quais são especificamente as informações que, em termos da gestão financeira, o sistema pode ser capaz de entregar. Acaba, por conseguinte, desconhecendo que existe, provavelmente, na sua empresa, um ERP que já está perfeitamente integrado em termos de um módulo comercial e um módulo financeiro. Ou seja, que no momento em que, do lado comercial, é feito um lançamento, um faturamento, uma venda de balcão, um pedido de venda com atendimento parcial, uma venda de grande importância, qualquer tipo de operação comercial, ou uma compra, além de simplesmente gerar o documento fiscal e a movimentação e atualizar o caixa, já é devidamente gerado de forma automática um título financeiro de contas a pagar, um título financeiro de contas a receber, segundo o tipo de transação que está sendo feito lá no lado comercial. Além disso, o sistema, através de um módulo, às vezes separado, muitas vezes separado, porém interligado, interconectado, né? Módulo financeiro separado do comercial, mas no 99% das vezes dependente em termos de vínculo e fluxo de dados, né? Entre esse módulo financeiro e o comercial. Além de tudo aquilo, já temos provavelmente um módulo que tem capacidade de tratar de forma automática os vencimentos, as renegociações, facilita o controle das baixas e automaticamente pode alimentar, após as baixas, um livro de movimentações bancárias, facilitando depois através da importação de um arquivo, tipo, por exemplo, aquele famoso OFX, de extrato eletrônico de movimentações bancárias, a conciliação. E facilitando, por conseguinte, a geração dos relatórios, não apenas da conciliação, mas dos relatórios de saldo, movimentações das diferentes contas bancárias, ou contas caixa, ou até contas gerenciais da empresa. E esses relatórios, esse conjunto de informações já processadas, digeridas, mastigadas, são, junto com, às vezes, até uma gráfica do comportamento do fluxo de caixa, muitos sistemas ERP já conseguem fazer. Então chega um momento em que a gente fala, olha, mas o sistema está sendo corretamente aproveitado, utilizado. Essas são as informações que um BPO, que é uma contratação de um BPO, de um Business Process Outsourcing, vai fazer para você e vai gerar um custo para a empresa. Você vai ter que pagar um valor provavelmente considerável por esse serviço, sem saber que o seu sistema interno já tem provavelmente a capacidade de fazer. O importante nisso aqui é que nas empresas que utilizam sistemas ERPs na hora da implantação e na hora de selecionar ao profissional que vai cuidar da implantação, dependendo, claro, certamente do ERP,
É importante que esse profissional saiba, tenha conhecimento e experiência sobre processos e que possua uma experiência considerável em gestão financeira, porque senão provavelmente vai acabar entregando um produto que tem o potencial e a capacidade de executar processos que vão evitar atrapalhamentos mais na frente, apanhamentos e até a necessidade de contratar empresas terceirizadas para processar informação e gerar relatórios. E então, uma das dicas que sempre eu costumo lhe dar aos meus usuários, aos meus clientes, é: cuide bem do profissional que vai cuidar da sua implantação. Você vai fazer uma implantação de módulos que atendem na parte comercial, vendas, compras, controle dos estoques e a parte financeira. Você tem que ter pelo menos um mínimo de certeza de que esse profissional, esse consultor de implantação tem conhecimento tanto em processo quanto na parte de gestão financeira. A nossa solução financeira na PHD Sistemas atende perfeitamente esse vetor, esse processo, essa linha de fluxo de informações. Tem a capacidade de entregar desde o relatório das movimentações financeiras simples, acompanhado por gráficas e dashboards, até os relatórios mais avançados, de maior complexidade, como relatórios de conciliação bancária, movimentações bancárias conciliadas, não conciliadas, filtradas por tipo de conta de lançamento ou conta de tesouraria, que faz parte do PCT, plano de conta de tesouraria, que nós chamamos aqui de categoria de lançamento, e até o fluxo de caixa. Tem uma ferramenta financeira que permite estruturar um orçamento financeiro, comparar o planejado versus o executado e depois analisar lá como que é o comportamento do fluxo de caixa histórico para até chegar a gerar uma projeção de fluxo de caixa, ou seja, um fluxo de caixa projetado. Não é a minha intenção brigar com as empresas prestadoras de serviço de PO, mas nesse termo eu acho que poderíamos até falar que estamos tirando um pouco de mercado dessas empresas especializadas. Agora, algumas dúvidas. É necessário possuir um cadastro de auditor independente, por exemplo, para executar este tipo de trabalho? Caso você, meu amigo, seja um profissional, como eu sou profissional de implantação na área de sistemas, aqui na PHD Sistemas, é necessário possuir um cadastro de auditor? É necessário ser formado, possuir um diploma em contabilidade, possuir uma carteira de contador? Simplesmente não. Você vai cuidar, no nosso caso, como analista das áreas comercial, financeiro e operacional, produção, simplesmente no caso do financeiro, cuidar muito bem de que o usuário faça o uso devido e tire o máximo proveito das funcionalidades do módulo financeiro. Entender como funciona o ciclo do financeiro dentro de uma empresa, sem importar qual que é o ramo de atuação ou o tamanho da empresa. E saber como preparar essas informações, esses relatórios, e saber como dar dicas, consultoria e conselhos em referência ao processo financeiro, à gestão financeira da empresa. Basicamente é isso que um BPO, tecnicamente é isso que um BPO faz, e para isso, meu amigo, minha amiga, não é necessário ser formado em contabilidade, nem possuir um cadastro de contador.